CID vocês serão apresentados ao conceito da interdependência, um conceito bastante novo, recente no contexto da educação e nos estudos sobre deficiência. A interdependência, em oposição ao movimento de independência, ela nos diz que todos somos seres que dependem de outras pessoas e de outras relações. No contexto escolar, isso é muito importante, ele se materializa numa relação entre estudantes e professores e seus pares. Pensando a interdependência numa relação de cuidado, mas não num cuidado assistencial, mas o cuidado num plano político e ético, trazendo cuidado seja para o planejamento docente, nas estratégias metodológicas, nos recursos utilizados, produzindo uma interdependência no contexto escolar. Prestem atenção às falas das nossas convidadas que experienciam a deficiência no seu cotidiano de vida e que trazem essa relação da interdependência como um processo de empoderamento e facilitador para a sua vivência em sociedade. Nós, seres humanos, em certa medida, sempre dependemos do outro para viver em sociedade. A gente não consegue viver sozinho, isolado. Eu tô na minha casa, mas eu preciso comer, preciso ir ao supermercado, eu preciso, nem que seja plantar, Então a gente precisa dessa inter-relação, dessa interdependência. Eu não vivo sozinha. E no caso da deficiência, isso acaba se evidenciando um pouco mais, principalmente nesse momento inicial da vida, se eu me tornei pessoa com deficiência, ou se eu nasci e estou me preparando, me conhecendo o mundo, me contextualizando com a situação. Então isso acaba sendo um pouco mais evidente. Mas à medida que eu estou mais conhecedora do mundo, que eu posso ter uma relação melhor, já estou bem situada, isso pode mudar um pouquinho de figura e eu noto isso na minha família. Por exemplo, inicialmente eu pensava o que seria da minha vida quando os meus pais morressem, porque teoricamente eu era a cega, entre aspas, aquela que precisa de apoio e de ajuda, Mas à medida que eu fui me empoderando, que eu fui me fortalecendo, que eu fui fazendo a minha reabilitação, esse meu processo de, aos poucos, me tornar cada vez mais uma cidadã, eu fui me empoderando e eu fui, estudando, fazendo a minha caminhada como qualquer outra pessoa. E isso foi mudando um pouco de relação, porque foi, de certo modo, uma quebra de paradigma à medida que hoje eu sou um pilar para minha família. À medida que, se antes eu pensava que eles poderiam me apoiar e como seria, hoje eu apoio eles no sentido de que a minha mãe já é uma pessoa idosa, então ela, como qualquer mãe e filha, ela liga para mim para tirar dúvidas, para dizer eu faço isso, faço aquilo, filha, mãe, é melhor isso, é melhor aquilo. Não, eu não considero que isso seja bom para ti, eu não concordo. Então assim, eu vou às consultas médicas com ela. É uma relação diferente do que antes, Tu sai de uma posição, entre aspas, de vítima para uma situação empoderada. E isso foi à medida que eu tive as minhas oportunidades, as experiências, as associações que eu fui fazendo, as inter-relações que me proporcionaram, me sentir segura e poder contribuir, ser mais um membro na família que contribui para essa relação. Porque à medida que eu tenho a oportunidade, eu posso estar crescendo. E uma palavra que eu já usei, que eu gosto muito, eu vou me empoderando, eu vou vendo o que eu posso fazer que nem mesmo eu sabia. Então, assim, é algo que pode, à medida que a gente olha por esse aspecto relacional, do modelo social de deficiência, que a gente trabalha com uma interação que o outro tem na minha vida, quais as atitudes que podem contribuir
favorecer ou dificultar a vida de uma pessoa com deficiência, torná-la cada vez mais pessoa com deficiência, ou minimizar isso à medida que tu acaba esquecendo? TPT, e ter TPT. Então, assim, quando eu falo que bebe conceito de TPT, porque tem a ver também no dialogar, articular a questão da escolha. Tá? Então, assim, a perspectiva feminista, a gente aprecia que a categoria do cuidado é uma categoria central na teoria feminista, mas também é uma categoria central na teoria social de deficiência. Uma perspectiva feminista, então, o cuidado vai dizer que a própria é própria da condição humana, a necessidade de cuidado, a gente nasce, precisamos de cuidado, a gente morre, precisamos de cuidado, é parte do estilo de vida, o investimento mesmo, o modelo de ação da deficiência, é uma deficiência. Então, a gente tem que ver, nós sempre vamos passar por situações de deficiência, não seja uma pessoa com deficiência, mas pode passar por situações de deficiência. Essa coisa, situações de deficiência, faz parte de relações de cuidado. Então, assim, quando a gente fala que nós precisamos do outro, né, que a sociedade é permeada por relações de TPT, nós TPTemos do outro. Quando a gente fala de TPT, quer dizer, essas relações de cuidado implica relações de convivência de TPT, nós precisamos do outro. Então, assim, quando a gente está falando de TPT, a gente também tem que colocar o que é TPT e o que é ITPT. ITPT para nós, porque assim, a categoria de TPT normalmente ela está muito entrelaçada com o conceito de autonomia e conceitos espécies. As pessoas acham que a autonomia é a mesma coisa que TPT de cultura. Na verdade, tem uma multiplicidade, porque podemos definir como autonomia e TPT e cuidado. Então, assim, colocar aqui um filho do artifício do clube da deficiência, chama movimento espírita e independência, baseado numa que a gente chama de filosofia de espírita e independência. A filosofia espírita e independência está muito ligada ao conceito de espírita e independência no sentido de empoderamento. Por quê? Porque independência para nós é escolha. A perspectiva feminista vai dizer que independência é fazer, ter a capacidade de fazer, e a autonomia para o feminismo é escolha. O movimento que tem independência fecha. Então, assim, existe uma discussão sobre esse conceito entre o movimento da deficiência e o movimento feminista. Mas, para o meu caso, a deficiência, a independência é escolha. Que é diferente do sentido de fazer da deficiência feminista. Aí, a autonomia, para nós, tem um controle do corpo em relação, por exemplo, a autonomia para o feminismo é escolha, da deficiência é independência, eu assim, a autonomia para nós é a gente ter a capacidade de controlar, ter um controle do corpo em relação, tem a ver com essa coisa, já tem que ser um produto da geração do corpo de sentimentos também. Posso talvez perceber que a pessoa tenta fresco, e se ela não tem muita força nas mãos, tá?
Ela precisa ter pés, uma relação que está perto porque nessa relação se torna um cuidador para se formar. Mas existe uma relação de cuidar essa pessoa vai almoçar, vai sentar para comer, né? E não você tem força para pegar um copo, força, tem pressa da outra pessoa para botar a comida, a criança, um prato, e levar até a boca. Então, assim, as peças, pensão por quilo, garantia autonomia, a pessoa que tem que ser, a pessoa que tem que ser, possa ter um controle do corpo. Quanto à interdependência, tem até um caso recente que chegou até mim enquanto advogada, assim, né? Que foi algumas leis municipais, elas prevêem a concessão de gratuidade para pessoa com deficiência no transporte público municipal. E elas não prevêem nem sempre, né? Prevêem essa mesma gratuidade para o acompanhante da pessoa com deficiência. E a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência que têm essa relação de interdependência, né? Eu acho que isso é extremamente importante pra gente pensar de até que ponto esses direitos, quando a gente não pensa nos diferentes corpos e nas diferentes necessidades, eles de fato garantem o acesso à pessoa com deficiência. Então, essa pessoa com deficiência que precisa de uma terceira pessoa para se deslocar e para acessar espaços, a partir do momento que o Estado não reconhece essa necessidade, ele deixa de garantir o acesso à própria pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem sim corpos que precisam de outros corpos para existir, para se locomover, e isso em nenhum momento pode retirar a autonomia da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, eu enquanto pessoa com deficiência física, né, não consigo levantar da cama e escolher a roupa, ir até o guarda-roupa e escolher a roupa que eu quero usar. Eu preciso que uma terceira pessoa faça isso. Mas eu tenho autonomia e eu preciso que a minha autonomia seja respeitada a partir do momento em que eu digo eu quero vestir essa roupa, quero usar essa calça. E aí, a partir desse momento, entra então uma pessoa que vai realizar essa ação para mim. Então, a gente precisa pensar na política pública, né? No Estado, que de alguma forma, em alguns momentos, precisa reconhecer essa interdependência, mas a gente também precisa pensar nessa interdependência dentro de casa, né? Dentro da família. Como que essas relações se dão no sentido de promover a autonomia da pessoa com deficiência e aí nas relações familiares de modo geral. Vocês foram apresentados ao conceito da interdependência. Tragam essa prática para o cotidiano de vida de vocês. Pensem no seu envelhecimento saudável e uma vida com autonomia a ser vivida.